você, onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver do teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam. Pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás no mais alto dos céus, no fundo do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem nos ajudar a carregar a cruz. Francisco, cavaleiro da luz. Francisco, cavaleiro da luz, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Boa noite, gente, mais uma vez. Abraço, Ângela. Saudades. Não podemos mais seguir esses caminhos que só trazem sofrimento e aflição. Eliane, já é hora de buscar novas trilhas, uma estrada que nos leve ao coração. Cada um tem que fazer a sua parte. Boa noite, Evinha. O segredo está em darmos nossas mãos e saber que a paz é sempre uma arte que precisa sentimento em ação. Vem paziar, a paz é ação. Vem paziar, cuidar da dor do teu irmão. Boa noite, Fátima. Vem paziar, me dá tua mão. Vem paziar com muito amor no coração. Todos querem encontrar
felicidade e também um melhor mundo pra viver. Começar exige fé, muita saudade e coragem pra mudar o nosso ser. Se sozinhos nós podemos muito pouco, nos unirmos vai diminuir a dor. Nesse mundo que precisa de um mundo novo, o segredo está na paz e no amor. Vem basear, a paz é ação. Vem basear, cuidar da dor do teu irmão. Vem basear, me dá tua mão. Vem basear com muito amor no coração. Canção de Cláudio Sinotti, bem baseada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Edivaldo já está aqui com a gente. Edivaldo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Dessa vez ao vivo, né, com a gente. Nas outras vezes não deu para ser ao vivo, mas dessa vez, graças a Deus, deu. Maquiari, que vai dirigir a reunião hoje, e Moacir. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Muito bem. Boa noite, Edivaldo. Com muita alegria que recebemos você, mais uma vez aqui, do nosso grupo O Consolador, para brilhantar essa noite de estudo. Ok, Arivaldo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar com o momento doutrinário da casa, desde já agradecendo pelo convite, para que nós possamos estar juntos aqui no salão virtual do Consolador, né? E todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que possam coletar bons frutos das informações que você vai passar para a gente na noite de hoje. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto, sintonizarmos com a espiritualidade maior e agradecermos mais essa oportunidade de estarmos reunidos através dessa ferramenta bendita que foi nos colocada à disposição nesse período de pandemia, que possamos bem aproveitar as oportunidades que estão sendo nos dadas através das palestras virtuais. Na noite de hoje, o nosso irmão vai transmitir para nós um pouquinho do seu conhecimento da doutrina e, certamente, vamos colocar em prática na nossa vida cotidiana o que aprendermos na noite de hoje. E orando a prece que o Mestre Jesus
nos ensinou quando por aqui passou encarnado, é que nós vamos abrir os nossos trabalhos. Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, nosso palestrante Edivaldo César, e o tema que ele vai abordar é o Código Penal da Vida Futura, um tema muito interessante, presente no livro O Céu e o Inferno. Muito interessante, que nos traz muitos esclarecimentos e como conduzir a nossa vida aqui, pensando no que nos aguarda no futuro. Então, irmão, esteja com a palavra. Obrigado. Uma boa noite a todos que nos assistem neste momento aqui no Salão Virtual. Que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe. Para mim também é um prazer estar aqui colaborando, retornando ao contato com vocês, porque o trabalho continua. A Seara do Mestre convidando-nos a todos para que nós possamos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo acontecimento, mesma distância. Mas como disse nosso irmão, a tecnologia está para que nós possamos continuar o nosso trabalho de divulgação, de trabalho, e a vida continua em todos os sentidos falando. E o tema proposto, como nosso irmão já falou, Céu e Inferno, também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lançado por Allan Kardec em 1865, tem um capítulo que nos fala sobre as penas futuras, mas na visão da doutrina espírita, que nós sabemos que existem outras correntes filosóficas religiosas que têm uma impressão, um conhecimento e uma divulgação completamente contrária ao que a doutrina nos ensina. Então, graças a esse estudo da codificação espírita e dessa obra onde nós vemos os grandes depoimentos, que nós vamos aprendendo, né? Onde há justiça divina, onde há o céu, onde há o inferno. É justamente o objetivo primordial dessa obra, que vem nos revelar e nos mostrar realmente o futuro que aguarda todos nós enquanto espíritos em processo de evolução. E o Código Penal da Vida Futura, que os espíritos nos trazem nesse capítulo, nós começamos lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus enuncia sobre a vida futura, quando diz que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, eu não estaria em condições tais que os meus ministros iriam pelejar para que eu não me encontrasse na situação em que eu me encontro. E Allan Kardec, fazendo desfecho desse tema e desse tópico, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que essas palavras de Jesus claramente se referem à vida futura, que todos nós que aqui estamos neste momento, com certeza acreditamos e confiamos que nós estamos construindo momentos bons que virão na nossa vida enquanto espíritos imortais em processo de evolução. A vida é única, dotados pela vida divina em nós, as experiências são várias, os processos encarnatórios são diversos, que estamos construindo para o futuro. E o futuro que nos aguarda, a perfeição relativa ao Criador, como enunciado pelos mentores espirituais da codificação, sob a orientação e a égide de Jesus de Nazaré. Então, todas as suas máximas se reportam a esse grande objetivo
que deve ser a meta e a tônica de todos nós que estamos aqui na Terra, vislumbrando o futuro. Aqueles que creem, lógico, porque nós sabemos que tem irmãos nossos que não creem e duvidam até da própria existência. Mas nós que estamos vinculados à doutrina do Consolador, o Consolador prometido por ele, nós sabemos que somos criados, fomos emanados da causa primeira justa, infinitamente, em todos os aspectos, para que a gente continue nosso desenvolvimento e alcancemos o estado de perfeição a qual se encontra em nossa própria consciência. E na obra O Céu e o Inferno, de todos os estudos, depoimentos que são trazidos pelos espíritos que comunicaram-se com Kardec e a equipe de trabalhadores de médios da época, ele nos traz o Código Penal da Vida Futura. E esse Código da Vida Futura, ele diz assim: o Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código que possa se parecer uma fantasia. Que para muitos que não creem em vida após essa vida, em vida após essa existência, parece uma fantasia, parece contos da carochinha. Então, sua lei no tocante ao futuro, ele nos diz o futuro da alma, ou do espírito, que somos o mesmo personagem, enquanto no plano espiritual dos desencarnados e aqui no plano material, no processo da encarnação. As observações que Kardec fez desde o início do seu trabalho, quando tomou conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, das mesas que batiam, e esses próprios espíritos ele começava a observar que cada um que se comunicava estava no nível de conhecimento, no nível intelectual, no nível moral, e contribuindo com a grande obra da codificação. Então ele começa a pesquisar, começa a anotar, começa a esclarecer, começa a receber informações dos próprios espíritos que compõem a codificação, para que, em momento próprio, a obra começasse a ser lançada. O carro-chefe, o Livro dos Espíritos, de onde vêm todas as demais obras, inclusive O Céu e o Inferno. E lá eles trazem códigos de moral, códigos de conduta, códigos de necessidade de esclarecimento para nós, enquanto espíritos, nesse processo de evolução. E eles começam falando no primeiro parágrafo desse código sobre o estado da alma na erraticidade, onde o capítulo do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Allan Kardec abre justamente com essas moradas da Casa do Pai, nos auxiliando a compreender que as moradas são diversas de acordo com o nível consciencial de nós espíritos, enquanto estamos no processo da evolução. E que alguns pairam tranquilos pelos meios por onde pode transitar, porque se encontra no nível de esclarecimento, no nível moral, que permite que esse passeio dentro da espiritualidade, dentro do plano espiritual dos desencarnados, possa ser feito da melhor forma possível. Enquanto outros apegados ainda às coisas materiais. De modo que ele diz assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual. Quando ele fala de vida espiritual, ele está se referindo aos desencarnados. Sofreu o quê? As consequências das nossas imperfeições, de que ainda nós não nos despojamos durante o que? A vida corporal. Porque a vida corpórea, nesse momento que estamos encarnados mais uma vez, é para que nós possamos ir percebendo, trabalhando o autoconhecimento, para colocar a serviço as potencialidades que nós já dispomos e que já percebemos, e burilando aquelas outras que nós ainda temos dificuldades no próprio relacionamento conosco e como consequência com o outro. Então esse estado de erraticidade é o intervalo em que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra, pode estar no estado bom, um estado mediano, um estado feliz ou um estado infeliz. É inerente a quê? Ao grau de purificação que cada um de nós já chegamos, de acordo com as chamadas imperfeições, que nós vamos ver aqui no decorrer, o que é realmente que acontece com as imperfeições e o seu significado. Então, enquanto nós não nos purificamos, nós estamos em processo de evolução, está em processo, está num planeta de expiações e de provas,
não é castigo e nem é demérito. É o processo natural da evolução de todo e qualquer ser. Então, no estado de erraticidade, nós já sabemos que existem seres, e Kardec pergunta, todos os espíritos desencarnados estão em estado de erraticidade? E eles dizem não. Aqueles que já se purificaram, que estão no estado já evolutivo, contribuindo com a obra, esses não têm necessariamente a necessidade de estar encarnado num corpo físico. Mas aqueles outros que ainda não desenvolvemos o que Deus aguarda de nós, já estaremos em outros momentos, entre o intervalo de um e o outro, com esse objetivo, que é regido pelo código moral, pelo código divino. No segundo tópico, parágrafo desse código, eles nos dizem que a felicidade perfeita está ligada à perfeição. A nossa perfeição nós já sabemos que é relativa, porque perfeito absolutamente somente o Pai, o nosso Criador e mantenedor da vida. A purificação completa do Espírito. E como é que nós, espíritos, estamos nos depurando? Nós estamos revestidos com um corpo físico novo, que foi gerado, criado exatamente para este momento, para estarmos num planeta, no seu plano material, porque o planeta Terra é intenso e imenso, dividido por planos, dos encarnados e dos desencarnados, para que nós possamos ir despertando as virtudes espirituais que fazem parte de todos nós. E onde elas se encontram? Eles responderam, está na própria consciência. São as leis divinas que regem a vida dos seres e dos mundos. De modo que toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e a privação de um momento feliz. Perfeitamente compreensível. Toda a qualidade adquirida por nós, digamos, potencialidades divinas, em germe, em semente, estão em desenvolvimento. Então, à medida que nós vamos ampliando essa capacidade de compreensão, por exemplo, nós já damos um salto, pequeníssimo que seja, na escalada da evolução, mas nós já começamos a despertar para compreender essas leis e o trabalho maior é justamente a vivência delas. Então, a atenuação do sofrimento, lógico. O sofrimento, nós sabemos que ele é gerado pelas ações que não estejam de acordo com a lei divina. Porque todo sofrimento volta para a fonte que o gerou, assim como também todo bem praticado, mais cedo ou mais tarde, retorna para o indivíduo que o gerou também. É a grande lei divina que está inscrita em nossa própria consciência, como os próprios Espíritos responderam a Kardec na terceira parte da obra, O Livro dos Espíritos. Então, não há uma única, terceiro item desse código, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências que são lastimáveis, inevitáveis. E também, lógico, racionalmente compreendemos que nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de uma felicidade, de um momento de prazer. Quando nós praticamos, por menor que seja, uma atitude que nós dizemos que beneficia o outro, primeiro beneficiados somos nós próprios. Já repararam? O bem-estar que fica conosco por podermos fazer pode ser deste tamanho, mas a ação benéfica será sempre bem-vinda diante da grande lei natural, que os Espíritos nos dizem que é a única necessária para a nossa perfeição, que é a única necessária para a nossa felicidade. Então, eles nos dizem que, somando as imperfeições, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. O que é um espírito imperfeito? Porque Deus não cria coisa alguma imperfeita. A palavra imperfeição é utilizada para nós percebermos que ainda não desenvolvemos todo o potencial divino que faz parte da nossa própria natureza de espíritos. É uma natureza tal que permite que nós possamos estar aqui aprendendo, ajudando, ensinando, trabalhando sob a orientação dos ensinamentos de Jesus.
Então, com o passar do tempo, ao longo das diversas encarnações, nós vamos nos depurando de algumas situações, substituindo por outras benéficas, nós estamos nos aproximando do perfeito, porque as potencialidades já são perfeitas, mas estão latentes, estão em germe. É o estado de pureza espiritual, de perfeição que nós vamos alcançar. Daqui a quanto tempo depende de cada um de nós, porque eles nos dizem que a reencarnação é um processo evolutivo e educativo e que está disponível para todos nós quantas vezes nós precisarmos, graças à misericórdia divina. Exemplos de seres evoluídos no nosso meio. Nós temos vários que passaram pela humanidade, dando exemplos de abnegação, de bondade, de amor, de justiça, de caridade. Esses seres caminharam também, passando regido por essas leis, e trazem hoje na acústica da consciência esse código de conduta que eles já vivenciam, porque já chegaram a patamar tal que podem vir como exemplo e como educadores para todos nós. E aí lembramos aqui de uma lei que todos nós conhecemos e falando muito, a lei de ação e reação. É uma lei física que emana também do divino, porque todas as leis que regem os mundos são leis da natureza. E se são leis da natureza, parte do Criador e mantenedor da vida, da causa primeira de tudo, como respondem os espíritos a Kardec. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém, o sentido é contrário. Então, se for gerado daqui para lá, ela vai e volta trazendo os benefícios ou os malefícios temporários. Isso quando estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, sofremos as consequências dos nossos atos. É por isso que nós estamos todos na grande escola da vida. E a escola planetária, chamada Terra, tem um único educador por excelência, que se chama Jesus da cidade de Nazaré. Então eles fazem uma comparação dizendo assim, que a alma tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem menos, é lógico e racional. Porque o indivíduo carrega em si, na própria consciência, todas as suas atitudes, suas ações e também as suas reações. Porque a lei é divina, justa, amorosa, que foi criada dessa forma, para que nós, como seres inteligentes da obra da criação, possamos evoluir utilizando o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nós não só usamos erradamente, que tem algumas pessoas que têm muito medo do livre-arbítrio. Não, nós acertamos também pelo livre-arbítrio. Nós muitas vezes modificamos o nosso planejamento reencarnatório pelo livre-arbítrio, porque nós não estamos como marionetes diante das leis. As leis foram criadas, geradas, emanadas, fazem parte da nossa consciência, mas permitem que nós possamos ir agindo, despertando pela compreensão, optando pelo bem por compreensão e rejeitando o não bem, que nós chamamos de mal, pelos seus efeitos. E nós não queremos mais, nessa altura do campeonato de vida, de experiência reencarnatória, de vivência de estudo, nós não queremos e nem desejamos mais causar mal, nem a nós e nem ao próximo. Vislumbrando um grande ensinamento do Mestre de Nazaré, ama teu próximo como mestre, como a tu mesmo, como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus acima de todas as outras coisas, porque é quem nos dotou de vida. Então, a lei de ação e reação, ela age, quer o espírito esteja encarnado ou desencarnado, por isso que esta vida futura precisa ser bem construída desde já. Não nos preocupemos com o futuro e nem com o passado. Porque o passado já foi, como dizia nosso irmão Chico Xavier, nenhum de nós somos capazes de voltar ao passado para recomeçar, mas a partir de agora, que se chama presente, podemos fazer diferente para que o futuro seja melhor. É o que nós estamos fazendo. Estudando, aprendendo, porque existe a lei do progresso.
que é uma outra lei que rege os mundos e os seres. Todos nós estamos em progresso. Já não somos mais os mesmos de ontem. E Allan Kardec tem a oportunidade de dizer lá no Evangelho que reconhece-se o verdadeiro espírita não pela sua santidade, mas como pelo esforço que está fazendo para se tornar melhor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Individual, pessoal, intransferível, porque ninguém pode nos modificar e nós também não podemos modificar ninguém, porque é pessoal. Deus só dotou para nós esse trabalho, essa missão e essa tarefa, a nossa mudança espiritual. E nós não seremos melhores do que ninguém, porque todos estamos fadados a esta mesma perfeição. De modo que, no 4º item do Código, ele nos diz assim: em virtude dessa lei do progresso, toda alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e desfazer tudo que fez de mal, entre aspas, porque o mal é passageiro, o mal é fruto ainda do desconhecimento, e a nossa irmã Joana de Ângeles nos diz que a ignorância ainda causa muito mal nas criaturas, porque desconhecem que existe uma lei que devolve tudo para nós de acordo com as nossas ações. Então, segundo o esforço e a vontade de cada um de nós, daí resulta o nosso futuro. E esse futuro não está fechado a nenhuma criatura. Um futuro bom. Mas para que seja bom, nós precisamos começar a construir desde ontem. E hoje já estamos vivendo melhor, e amanhã melhor ainda, e assim sucessivamente, porque essa é a meta. Então, atingir a perfeição é a nossa meta. Todos nós estamos gravitando para o Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus. Esse Deus é o mantenedor da vida em todos os universos. E nós somos suas criaturas com um processo evolutivo de alcançar em nós o conhecimento da lei. O que Jesus diz que é o reino de Deus, que está entre nós, está dentro de nós, em nossa própria consciência. É a nossa pacificação espiritual. E vem pelo conhecimento, pelo aprendizado e pela prática. E a imperfeição. O que significa a imperfeição? O não desenvolvimento das potencialidades que todos nós somos dotados. Mas que um dia, lembremos do Mestre mais uma vez, quando nos enuncia: vós sois deuses, poderei fazer tudo o que faço e muito mais. Então, nos dizendo, nós também fomos criados da mesma forma que ele, estamos em processo de evolução. Ele caminhou a tal ponto que recebeu a missão de orientar o planeta, de orientar as ovelhas que o Pai confiou a ele. Estamos nós aqui no planeta Terra vivenciando diversas experiências. Então, no 5º item do Código, são vários e longos, ele diz: estando o sofrimento vinculado à imperfeição, o gozo está vinculado à perfeição. A alma carrega em si seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Então, não é preciso para isso um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde haja almas bem-aventuradas. A grande tarefa da obra o céu e inferno vem desmistificar e dizer o que é céu. Céu é estado de consciência. Quando o indivíduo está bem, nós quantas vezes encontramos com alguém, ou nós próprios, ou na família, e perguntamos: como você está, fulano? Ah, eu não estou muito bem, não. Eu estou desempregado, tem doença na família, tem isso, tem aquilo. Eu estou no verdadeiro inferno. Passa-se um tempo, depois nós encontramos com essa mesma criatura e perguntamos: e aí, como está? Se agora está tudo bem. Eu estou me sentindo no verdadeiro céu, porque as coisas estão fluindo de tal forma que eu só faço agradecer. Então aí nós percebemos o mesmo indivíduo vivendo situações completamente diferenciadas. Então, onde houver criaturas ainda vinculadas ao mal, o inferno está presente em sua própria consciência. O agrupamento de pessoas que praticam o mal, que desrespeitam a lei, está consumado o inferno, porque só tem 2 sofrimentos.
No entanto, o contrário também é realidade. Almas bem-aventuradas, espíritos que já despertaram a consciência para o bem, para o belo e para o bom. Quando se agrupam com o mesmo objetivo, nós sentimos a energia, a vibração do paraíso presente, independente onde esses seres estejam. Então, céu e inferno estão em nossa própria consciência. Às vezes a consciência não está muito bem, está sentindo consciência pesada, precisamos depurar, precisamos conversar, precisamos aliviar para que o estado normal venha a acontecer. E busquemos sempre a prática do que é bom, porque fazer o bem faz bem. E faz bem primeiro àquele que o faz, porque a ação parte daqui para o outro. E pode ser que o bem que pensamos que estamos fazendo a alguém não seja para ele tanto assim como nós imaginamos, mas que façamos, porque o bem é da lei divina e o não bem está fora da lei. Então a imperfeição diz o estado de consciência em que cada espírito, cada um de nós, nos encontraremos no futuro. E o futuro pode ser amanhã, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, sucessão dos tempos, como diz Allan Kardec, tempo é sucessão das coisas. E todas as coisas que estão passando na nossa vida marcam um tempo, um período. E aí vem o bem e o mal. A codificação também nos traz esclarecimentos sobre o bem e o mal. E no 6º item do código ele chama a atenção que o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Porque o mal por si só não existiria se não partisse do indivíduo, do espírito encarnado ou desencarnado. E o bem é divino. O bem está na consciência que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos fazer sintonia com ele e vamos despertar na sua grandeza espiritual. E eles continuam, não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Quantas vezes nós temos uma oportunidade de fazê-lo? E, inadvertidamente, por invigilância, nós deixamos passar aquela oportunidade. Tivemos a possibilidade de fazer. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas também por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Durante sua vida terrena, enquanto nós estamos aqui, nessa escola chamada Planeta Terra. Então, para isso, nós precisamos ficar atentos. Quantas vezes, eu deixei passar, não fiz aquilo, a fulana me pediu, não fiz, e agora, o que é que eu faço? Então, não vamos ficar presos no mesmo lugar. Vamos buscar ficar atentos, porque a vida, de novo, vai sinalizar e vai nos dar uma nova oportunidade para que a gente possa realmente recompor aquela situação que nós deixamos passar por algum motivo. Então, o bem e o mal fazem parte ainda da natureza. Como o bem é divino, o mal é passageiro, é fruto do desconhecimento da humanidade ainda, de nós espíritos em processo, nós estamos despertando para que fazer o bem é o melhor. E lá na obra O Livro dos Espíritos, na questão 630, Allan Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal. E eles dizem, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, o bem, tudo aquilo que esteja de acordo com a lei, que vai me fazer bem, e eu imagino que vai fazer bem ao outro, porque a intenção é justamente essa, está dentro da lei. E algo que vai ferir a mim, ou ferir minha natureza e ferir ao outro, está contrário ao bem. Então, vai trazer consequências não boas. E essas consequências nós chamamos de dor e de sofrimento. Então, vamos ficando atentos, porque tanto aqui no plano material dos encarnados, como no plano espiritual dos desencarnados, aqui todo o plano, todos nós somos espíritos, ora no plano dos desencarnados, ora no plano dos encarnados. E nos vinculamos, porque somos seres interexistenciais. Nós nunca saímos da nossa pátria de origem.
Porque temos o pensamento, temos o sonho, temos o desdobramento, temos as inspirações, a intuição, a mediunidade, que são fatores que nos ligam à nossa verdadeira pátria, que é a pátria dos seres inteligentes e desencarnados. 7º parágrafo desse código nos diz: o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. É justo que seja assim. A lei é tão sábia e misericordiosa que ela dá para nós de retorno a nossa verdadeira ação. Então, quando não é o bem, que é contrário à lei, passamos por um período de sofrimento para que nós próprios, por livre e espontânea vontade, por estar optando agora pelo bem por compreensão, deixando o mal porque traz prejuízo. Então aí nós começamos a fazer a correção necessária para que aquelas ações antigas do passado ou do presente não venham mais interferir em nosso processo trazendo dor, e sim buscando alegria, buscando bem-estar, buscando o prazer de fazer, colocando a cabeça no travesseiro para dormir, lembrando que hoje eu fiz uma boa ação. E esse estado é íntimo, ninguém tira. Fica conosco. Sentimos o prazer quando as pessoas nos olham, né? Então, porque está dentro de cada um. O bem que se faz anula o mal que se fez. É da lei e é da meta. Então, a prática do bem, para que estados futuros nossos sejam melhores, estão pautados pela compreensão e pelas nossas próprias vivências. E onde a justiça divina? Porque muitos questionam a justiça divina. Há sofrimento na terra, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, de todos. Há dor na terra e muitos duvidam da justiça. Porque desconhece que a justiça permite dar a cada um segundo as suas próprias obras. E no 8º item desse código divino, o código da vida futura, ele nos diz que, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação e um único bom movimento da alma, o mais leve que seja, numa palavra, que seja perdido. É a chamada contabilidade divina. Na rede divina, na lei divina, nada se perde, tudo se constrói para o nosso próprio crescimento espiritual. Nós já sabemos que não estamos no planeta por acaso, não estamos em família por acaso, não estamos num centro espírita por afinidade, não por acaso, e uma série de outros fatores que não acontecem por acaso, mesmo porque o acaso é inexistente. Estamos sob leis justas e sábias, inteligência suprema do universo, permitindo que todos nós possamos ir caminhando. Então, até um mau pensamento tem consequência, porque fica com quem o gerou. E ele chama a atenção que os bons pensamentos, as preces que nós elevamos nesse patamar para cá, 2020 para nós, até 2021 ainda estamos sobre uma verdadeira lição de aprendizado e de renovação de atitudes. O que fazíamos antes, 2019, refletimos durante o ano inteiro de 2020, quando nós tomamos contato com a pandemia do Covid-19. E aí começamos a questionar várias situações. O bem, o mal, o fazer ou não fazer, os desencarnes que estão ocorrendo até hoje, e questionando alguns a justiça divina. Onde é a justiça? A justiça é sábia, amorosa e abrange por misericórdia todos os seres, independente de situação de que é que cada um se encontra. Então nós começamos a perceber que é justamente essa justiça que é infinita. Os espíritos, quando vão nos apresentar o Criador, colocam a palavra no livro dos Espíritos infinitamente.
para que nós tenhamos ideia do que seja amor infinito, bondade infinita, justiça infinita, porque não tem limites. E para com todos, porque não pode ter distinção. E Allan Kardec constrói a obra junto com os espíritos perguntando, questionando. E nós utilizamos nosso raciocínio, chegamos também a diversas conclusões. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que se deve ser reconstruída. Se não for numa existência, será numa seguinte e assim sucessivamente. Porque todas as nossas existências, elas são solidárias. Estamos nós aqui. Nenhum de nós sabemos quantas existências no corpo físico nós já tivemos. E quantas ainda teremos. Porque eles nos dizem, depende. Kardec pergunta, quantas encarnações o espírito precisará para se tornar um espírito puro? E eles dizem, depende do estado de cada um aproveitar a sua encarnação, que inconscientemente já estão diminuindo a sua estadia na matéria. Porque nós somos de natureza tal que não fomos criados para viver eternamente na matéria. Que chega um momento em que a matéria não comporta. Por isso que os espíritos evoluídos demoram pouco tempo quando mergulham no corpo físico, porque a sua expansão, a sua vibração maior, acontece quando fora da matéria. Então, toda a falta cometida, todo mal realizado, pode ser consertado, pode ser reajustado, porque todas as existências são solidárias. Nós somos hoje o somatório das nossas existências passadas. Todas as nossas ações estão conosco. Por isso que, de determinado momento, afloram determinados compromissos, afloram determinadas situações, e nós nos perguntamos de onde vem, por que eu fiz, por que eu disse. Nós temos um arquivo das nossas experiências de muito tempo, que estão conosco em todos os momentos. Então, solidariedade, porque nós nunca chegamos aqui, desde que encarnamos no corpo humano, nós estamos sempre indo e voltando, e trazendo esse bojo da bagagem que nós já aquilatamos ao longo dos tempos. Que somos espíritos em processo. Então, o planeta ainda nos serve muito. E esse sofrimento causado a nós, espíritos, pode ser tanto no plano material, onde nós nos encontramos, como também no plano espiritual dos desencarnados. Porque as situações são vivenciadas, são experimentadas. Nós, espíritos no planeta Terra, de acordo com a nossa condição moral, nós damos a categoria ao planeta de expiações e provas. Porque o planeta por si só é matéria, é uma vida material que está em processo de evolução pela lei do progresso, mas nós é quem emitimos pensamentos, emoções e ações para todos os lugares onde nós estamos e para o planeta também. Então, nós espíritos é que estamos nas expiações e nas provas. Então, todos os sofrimentos, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de quê? De nossas imperfeições. Nós estamos expiando as faltas cometidas nessas existências que foram de existências passadas. Que nós não precisamos nem saber nem lembrar, graças à misericórdia do Pai, o esquecimento do passado é um mecanismo que acontece quando nós estamos reencarnando, acoplando o perispírito ao corpo material e naturalmente vai para o subconsciente de todas as experiências. Trazemos no bojo uma disposição de quê? De melhorar, de fazer diferente, que está intrínseco à nossa própria natureza espiritual. Então, com a presente existência, nós estamos aqui para sermos melhores do que ontem, no passado. Trazemos uma bagagem espiritual, uma mala. Eu costumo dizer que alguns chegam, encarnam, pega a mala, bota no canto, nem abre para ver o que tem dentro. E outros não, assim que chegam, vão logo tomando conhecimento, ou seja, é o nosso planejamento reencarnatório.
uma equipe de seres amorosos, irmãos nossos, familiares, que estiveram reunidos para fazer um planejamento novo para esse momento, para que nós possamos progredir. Está na lei. E esse progresso nós vamos fazendo paulatinamente ao longo dos tempos, como espíritos em processo de evolução. Então, que nós nos perguntemos. Certa feita eu vi alguém perguntar para um expositor: como é que eu vou saber se eu estou realmente com o meu planejamento reencarnatório cumprindo? E ele disse: observa tudo o que tu fazes. Se está fazendo bem, se sentindo bem, depois de fazer, antes de fazer e durante o fazer. Em todos os aspectos da vida. E aí vai perceber que está realmente cumprindo. Porque nós temos contato com os nossos mentores espirituais, principalmente no momento em que o corpo dorme. E eles nos alertam para que nós possamos estar fazendo melhor para no futuro nós estarmos bem, lembrando que foi a bagagem espiritual que foi oferecida para cada um de nós no planejamento e nós cumprimos. Se não cumprirmos 100%, pelo menos vamos nos aproximar o mais que a gente possa. Então, todas as faltas cometidas, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes das ações negativas de outros momentos, seja na presente encarnação ou seja nas passadas. Porque aqui mesmo nós podemos trazer aflições para a nossa vida, como diz o Evangelho. Causas anteriores das aflições vêm do passado e causas atuais, que nós podemos ter gerado aqui e agora. Então vamos ter que arcar, em qualquer que seja o caso, com as consequências e a responsabilidade. E essa responsabilidade está ligada ao nosso livre-arbítrio. E aqui eu trago uma frase, uma fala do nosso mestre, irmão e amigo, que lá fora haverá choro e ranger de dentes. Lembra do banquete, o convite para o banquete? Vai e convida a todos que você encontrar pela rua, porque o banquete está servido. O banquete do esclarecimento, o banquete da vida futura, o banquete oferecido pelo Evangelho. Muitos renegamos lá no início, no passado, quem sabe. E ele mandou convidar todos, porque agora o banquete estava servido, e banquete servido espiritualmente não pode ser recolhido. Mas tinha um indivíduo que entrou no banquete sem a roupa nupcial, ou seja, sem o verdadeiro desejo de fazer mudanças interiores. Como eu já disse antes, nós não mudamos ninguém, porque não temos esse propósito, não temos esse poder que não nos foi dado por Deus e não é a nossa tarefa. Nós vamos mudar apenas a nós mesmos. E aquele cidadão foi questionado: por que entraste aqui com a roupa fora da roupa nupcial? Ou seja, sem vontade de se alimentar neste banquete. Quais são seus interesses? Conhecendo os princípios do cristianismo, conhecendo os princípios da doutrina espírita que está atrelada ao próprio cristianismo. Para mercadejar? Não. Então, está fora do banquete. E aí haverá choro e ranger de dentes. E o 16º item do código, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação. Ou seja, da nossa parte, o espírito pode estar sofrendo como for. Se ainda não se arrependeu, não teve um branquejo de luz espiritual para o arrependimento, para sanar esse sofrimento e a partir daí entrar no processo das expiações e da reparação, ele ainda não deu um passo à frente. Então, o arrependimento é o primeiro passo, porque os arrependidos de hoje, já diz Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então, os aflitos serão consolados depois de passar pelas aflições. E os aflitos de hoje somos nós. Estamos nos depurando, mas nem todos serão bem-aventurados, porque existem aflitos rebelados, revoltados, como se a justiça divina estivesse falhando. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias
para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Espírito arrependido, sim, mas só o arrependimento não basta. Volta e faz novamente. Expia primeiro, toma um banho de luz, um banho de depuração, para depois ganhar força suficiente e começar a obra da reparação. Estamos nós vivendo uma pandemia no planeta desde o ano passado. Então começou lá longe, em outro país. Quem de nós imaginávamos que chegaria até nós? Vemos as pessoas usando máscara, nos filmes era muito comum. Hoje somos nós, em todos os locais que nós vamos, estamos vivenciando essa experiência há mais de um ano. Então não é um acaso. Necessidade de reparação, necessidade de expiações. Quantos indivíduos deixaram o corpo físico e retornaram à vida futura, que agora estão no plano espiritual? Em que estado se encontram? Só Deus o sabe. Então, aqueles que agiram, que plantaram bem, com certeza estão no estado bom. E aqueles que fizeram o contrário, não estão no estado ainda bom. Mas vão permanecer, vão continuar aprendendo, caminhando, até um dia voltar novamente às experiências carnais. E nós que aqui estamos, ainda encarnados, aprendendo com as experiências, colocando na prática a criatividade, buscando no íntimo o potencial que nós dispomos para colocar a serviço, graças mais uma vez à misericórdia divina, a tecnologia conosco, para que nós estejamos como estamos agora, neste momento, fazendo essas reflexões doutrinárias. Então agradeçamos sempre ao Pai, porque a misericórdia provê a cada momento das nossas necessidades, em qualquer que seja o momento. Para que serve o arrependimento? Os Espíritos nos dizem que o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então veja que interessante. O arrependimento se faz necessário, suaviza a dor na hora da expiação. Porque muitos indivíduos que não se arrependem dizem: eu faria novamente, porque não teve ainda consciência da reação daquele ato para consigo mesmo. Então, quando ele se arrepende, vem uma esperança e preparando para a reabilitação, porque ele sabe que ao invés de sofrer, pode arregaçar as mangas para o trabalho no bem. Não vai ser fácil. E nenhum deles nos disseram que ia ser fácil, não. Requer esforço, disciplina, força de vontade, perseverança, trabalho, trabalho e trabalho, para que nós possamos mudar a nossa própria situação e condição espiritual. Nós não somos o que apresentamos ser, nós estamos. Mas o que nós somos, luzes espirituais, seres espirituais em processo de evolução, caminhando e gravitando para Deus, se tornando melhor a cada momento, para que a vida flua melhor de nós e para nós também. Então, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, pode anular o efeito, só a reparação é que anula, porque nós construímos, reconstruímos e fazendo de novo, e a causa desaparece, já que a causa foi gerada no íntimo de cada um de nós. Então, fomos aqui para o 18º item, parágrafo do Código da Vida Futura. Botei o título: Hora da colheita, o joio e o trigo. Lembra dessa parábola do mestre? O mestre conta uma parábola dizendo que o senhor da vinha mandou que seus empregados semeassem a boa semente, o trigo. E eles semearam, e depois de algum tempo eles perceberam que nascia junto ao trigo o joio também. E eles foram procurar o Senhor e disseram: Senhor, homem mau semeou uma semente ruim. Quer que nós arranquemos? Eles disseram: não, não arranque. Por quê, Senhor? Porque corre o risco de ser arrancado juntos, porque elas se parecem muito. Quando vamos fazer isso? No momento da colheita, no momento da ceifa.
Todo joio será separado, porque se parecem muito. O trigo será colhido e será colocado nos celeiros, que são as potencialidades espirituais que Deus dotou a cada um de nós. E o joio, que são ainda as imperfeições, que caminham conosco, mas que não podem ser extirpadas, arrancadas de uma hora para outra. Nós estamos no processo da educação paulatinamente. Em momento próprio, será atado e será queimado em molhos, porque toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e será queimada. E aí eles entenderam. E hoje, nos dias atuais, as parábolas são explicadas pelos estudiosos, pelos espíritos da codificação. E nesse 18º parágrafo, eles dizem assim: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Permanecem nos mundos do mesmo nível da sua condição moral, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições, até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Justo é o código moral da vida futura. É justo que assim seja. Porque aqueles que não querem melhorar-se, eles vão tumultuar o processo. E as leis divinas permitem, como aconteceu com os exilados de Capela, e nós temos notícias através dos amigos espirituais que nos trazem esses relatos, o local onde eles estavam vivenciando, avançando tecnologicamente e moralmente, mas milhares de espíritos ainda não haviam sintonizado com o bem, com o bom e com o belo. Então eles desencarnam e são afastados dessa vibração, mesmo porque não condiz com a vibração que está sendo construída no planeta pela maioria. E alguns orientadores nos dizem que estamos nós aqui do planeta Terra vivendo a mesma experiência lá de Capela, onde a maioria está buscando tornar-se melhor, onde o bem está aflorando, embora não seja anunciado, e o mal está diminuindo, porque tem muita gente fazendo bem, temos certeza disso. Depois da vinda do Consolador prometido, quantos centros espíritas se espalharam pelo mundo, e principalmente aqui no nosso país, trazendo o Consolador, para consolar, para fortalecer, para esclarecer. E o momento da colheita está aí. Questão lá do final do Livro dos Espíritos, quando pergunta: o bem vai se instalar na Terra? E Santo Agostinho vem nos dizer: sim, o bem se instalará na Terra quando a maioria dos habitantes da Terra forem espíritos bons, que vão fazer cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, e aí o planeta Terra será um planeta novo, fisicamente e moralmente, porque os habitantes estamos, e nós não sabemos se aqui estaremos ou não, regenerados. Para onde está caminhando nosso mundo íntimo, espíritos regenerados. Uma outra fala do mestre: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Neste tópico eles dizem: sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca nos abandona. Todos têm seu anjo da guarda, que vela por nós, todos, acompanha os nossos movimentos, esforça-se para suscitar bons pensamentos, boas ações, progredir e reparar nesta encarnação algo que esteja ainda conturbado perante a lei. É para isso que nós encarnamos. Nenhum de nós encarnamos para sofrer. Que a proposta divina é crescer espiritualmente. E o Mestre já havia anunciado: nenhum de nós sairemos do planeta sem cumprir o último ceitil, que estejamos comprometidos perante a lei. Mas ele afirma: eu não vos deixarei órfãos, meus filhos, meus irmãos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Que tempos? Dos tempos ruins que nós estamos vivenciando por necessidade de expiações e provas. Quem sabe se nós próprios não geramos no passado esses tempos de agonia e de aflição.
Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados um dia. E nós estamos todos aqui nessa escola planetária buscando esse momento nosso, do nosso aperfeiçoamento espiritual. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção ou pressão. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Nós não somos impelidos fatalmente, temos as escolhas, porque o livre-arbítrio nos diz que a toda ação corresponde uma reação, inteligência, a gente toma cuidado. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se agirmos no mal, sofremos as consequências do mal, enquanto persistir no mal. Passou aquele momento, se arrependeu, reparou, expiou, o bem se faz presente, porque o bem está na própria natureza do ser. O bem é divino. Desde que nós demos um passo para frente, imediatamente os efeitos são bons. E aí nós não desejamos parar mais. Principalmente quando estamos estudando uma doutrina que nos esclarece sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, o que é que nós precisamos fazer a cada instante, a cada momento, para melhorar no nós próprios, estamos contribuindo com a melhoria também da humanidade. Então esse código é um código de moral que faz parte da vida de todos os seres aqui na Terra, quer acreditem ou não acreditem, o código moral da vida futura, a vida futura que Jesus veio anunciar. Caso contrário, os seus ensinamentos não teriam sentido algum. E nós finalizamos dizendo assim, com a lei, o lema reencarnatório, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Para alguns é apenas nascer, viver e morrer. Para outros é nascer, viver e desaparecer. Os materialistas, os ateístas, aqueles que não creem e aqueles que são espiritualistas, mas não admitem a reencarnação. Então a reencarnação faz parte da lei, faz parte da justiça, é um processo educativo e não punitivo, porque nós temos a opção. Como vou reparar determinada situação? Sofrendo? E às vezes ele diz, sofrendo sozinho, não adianta. Bota a mão na massa, vamos trabalhar por si e pela coletividade, que será bem melhor, porque o sofrimento será atenuado. Então, nascer com a programação reencarnatória, para viver trabalhando, trazendo a mediunidade, trazendo um talento, trazendo um dom que é divino e que pode ser colocado a serviço do bem, não somente si, mas pelos demais, nós estamos contribuindo com a humanidade no planeta. E quando retornarmos, que o corpo físico perde a vitalidade, se decompõe, se desagrega, nós estaremos levando algo mais na bagagem espiritual do que quando nós aqui chegamos. E nos preparando para renascer. E o estado com que nós ficaremos na erraticidade depende e vai depender do que é que nós estamos fazendo aqui e agora. Então, a obra da codificação, as obras, que fazem parte, esta obra específica, que é o céu e o inferno, vem justamente com esse objetivo de fazer com que nós possamos tomar ciência e consciência da nossa própria vida e fazer o que seja melhor para todos nós, e ouvindo a orientação dos benfeitores espirituais. E não esquecendo do nosso anjo de guarda, que é um amigo espiritual que está bem próximo a nós, que vem caminhando conosco há muito tempo, nos orientando, nos inspirando, mantendo contato conosco no momento de desdobramento, para que a nossa vida futura seja repleta de paz, de harmonia e de equilíbrio, como deseja o nosso amigo e mestre Jesus de Nazaré. Então, as nossas reflexões desta noite, estamos aqui concluindo, agradecendo a todos que nos convidaram, ao nosso amigo Mateus, Taíta e aos demais trabalhadores da casa,
que neste momento está sendo servindo para todos nós, como aprendizado, como um processo de educação espiritual, porque todos nós estamos no mesmo barco. Muita paz e uma boa noite a todos. Boa noite. Eu fiquei até sem palavras, porque as pessoas que estão aqui na reunião, que me conhecem, sabem como eu gosto desse livro. Para mim, dos livros da codificação, ele é o que eu mais sou apaixonado, sou encantado mesmo por ele. E estou estudando em família agora ele. E como é rico de detalhes sua explicação sobre cada um desses itens. Então, eu acho que em nome de todo mundo, eu agradeço. Primeiro, por ter aceito o convite. Segundo, por ter esse jeito assim que faz todo mundo ficar olhando assim com uma vontade de ouvir mais, aquela vontade de ouvir um jeito carinhoso de falar. E pela humildade de sempre, que me atende, que me responde com todo carinho e que topa vir aqui pra gente. Então, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a vocês e ao convite, pela oportunidade de estudo e de serviço, né, e de aprendizado. E como eu disse, estamos todos na mesma escola, caminhando para sempre para o alto, né? Da forma melhor possível. Obrigado. Ari? É isso aí, meu irmão. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo essa explanação de forma clara, bastante reflexiva, para que as pessoas procurem pensar o que devem fazer no momento atual. Porque nosso futuro é construído agora. O que a gente vai colher no futuro vai depender muito do que a gente faça agora. A coisa fica muito clara, E uma coisa dessa nos incentiva a mudarmos nossas atitudes desencontradas, a trabalhar mais para nos melhorar. Ari, a gente está com a recepção horrível do seu microfone. É o que, Matheus? Nós estamos com a recepção ruim do seu microfone. Para você ligar, eu acho que deu para todo mundo entender. Você conseguiu entender, né? O que a Ari falou com a gente agora. Eu vou pedir, então, perdão, Ari, eu vou passar um pouco por cima de você, porque realmente está muito ruim o áudio aí. Eu vou pedir para o seu Moacir fazer um encerramento, a prece de encerramento da nossa reunião. Tudo bem, vamos então encerrar nossa palestra, né? Grande palestra. Citando aquela prece do Espírito Emmanuel, onde ele começa dizendo assim: Senhor, ajuda-nos a orar. Ajuda-nos, Senhor, a entrar em contato com Deus, com as forças misericordiosas do universo, da natureza. Mas tudo isso, Senhor, sem esquecer o nosso trabalho, sem esquecer os nossos afazeres, sem esquecer as lutas do cotidiano. Ajuda-nos também, Senhor Jesus, a darmos, a distribuirmos, a servirmos, a fazer alguma coisa por alguém, mas fazer sempre. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos a sofrer, Senhor. Ajuda-nos a suportar nossas provações, mas sem mágoas, sem ressentimento, sem maltratar quem quer que seja. Ajuda o Senhor Jesus a progredirmos, a caminharmos sempre na direção de Deus, mas sem esquecer a humildade, a simplicidade,
Ajuda-nos ainda, Senhor Jesus, a semear o bem, que esse bem cresça, floresça, frutifique e seja distribuído por todos aqueles irmãos que transitam por esse mundo afora, tocados pelo sofrimento, pela dor das provações. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a desculpar, mas desculpar sem humilhar, sem maltratar. Ajuda-nos também, divino irmão, a perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, tantas vezes quantas formos ofendidos. Senhor Jesus, ajuda-nos a vermos, a olharmos, mas sem malícias, sem segundas intenções. Ajuda-nos também, Senhor Jesus, a falar, mas falar sem maltratar, sem ofender, sem magoar. Ajuda, Senhor Jesus, a semear o bem, eu já falei, que esse bem cresça sempre e todos sejam beneficiados. Ajuda, Senhor Jesus, a exercer a caridade em toda a sua plenitude, mas fazemos a caridade sem esperar recompensa, elogios, agradecimentos. E ainda, Senhor Jesus, ajuda-nos a ter uma paciência com o nosso próximo, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas, considerando, Senhor, que vamos precisar que eles também tenham paciência conosco, nos nossos problemas, nas nossas lutas. E por último, Senhor Jesus, nós nos agradecemos pela consciência que já possuímos, é a consciência que adverte, que avisa, para não fazermos aos outros algo que não queremos que faça conosco. E em vosso nome, Senhor, em nome dos mentores espirituais do Consolador, nós encerramos os nossos trabalhos, as atividades desta noite, desejando a todos os participantes muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Pode abrir o microfone agora, Ari. Boa noite e obrigado, meu irmão, por sua disposição, por tudo que você trouxe para a gente hoje. Certamente nós vamos expor para você em outras oportunidades. Espero que você esteja em condição de nos entender. Que a paz do Divino Mestre seja com todos, hoje e sempre. E Que assim seja. Então, pessoal, é isso. Edivaldo, mais uma vez, obrigado. Sinta-se abraçado por todos nós aqui. Obrigado. Viu? Vocês também. Boa noite. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Gostaríamos de ficar mais, só que temos o nosso horário, né? Então, até a próxima reunião doutrinária. Um beijo, boa noite a todos e até lá.